Eu, glória a Deus. Eu também desejo cumprimentar aqueles que estão conosco, nos acompanhando pela transmissão. Que a boa mão do Senhor seja com a tua vida. Eu vou ler esse texto de Romanos, mas eu não vou pregar em Romanos. Amém? Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse momento de adoração ao Senhor. Romanos 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20. Já está aqui na tela, irmãos. Dá uma olhada aqui. Esse texto está falando acerca de Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Você tem dado glória a Deus hoje? As irmãs estavam aqui no clamor, louvando a igreja, e Deus está falando, e eu estou assim, glória ao teu nome, Senhor. Eu creio, eu recebo, Senhor, é a tua palavra, eu acredito, o Senhor faz, o Senhor opera. Irmãos, dê glória a Deus. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Naquele tempo, Abraão não tem o recurso que nós temos hoje. Hoje, você vai para onde? É Canaã. Canaã, você vai no Google Maps. Para Canaã. Aí ele te dá a direção, te dá a rota. Ele mostra se vai estar congestionado, vai ter trânsito ou não. A pé é um tempo, de moto é um outro tempo, de carro é um outro tempo, de transporte público é um outro tempo. Então hoje, aí você vai, você fala, eu quero, Miriam, na estrada comer pizza. Você põe no Google e ele vai te mostrar as pizzarias que vai ter na estrada. Naquele tempo, não tem nada disso. Abraão, vai. Senhor, glória ao teu nome, eu vou. Deus tem direção para as nossas vidas. Amém, amados? Deus tem direção para as nossas vidas. Vai caminhando e dando glória a Deus. A Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Às vezes a pessoa chega em um culto como esse, e chega quebrado, moído, arrebentado, e aí durante o culto, louvor, uma ministração, um testemunho, e a pessoa começa, glória a Deus, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor, aleluia. E aí daqui a pouco o quadro muda. Igreja, precisamos voltar com esse fervor espiritual de dar glória a Deus. Amém, amados? Eu quero te convidar para uma leitura de Provérbios capítulo 22. Provérbios 22. Eu estive, hoje pela manhã, eu liguei para o nosso irmão, para o Rafael, esposo da Carol, liguei para o pastor Divino, e como a gente tem feito, né? E ontem, eu estava com o pastor Abner, ontem eu já estava com um sermão que eu havia digitado, e eu já havia separado esse sermão, e eu pensei, é isso que eu vou ministrar nesse domingo. Eu vou ministrar isso nesse domingo. Depois que eu terminei, Bia, de digitar todo o sermão, e eu guardei o sermão, o Senhor falou ao meu coração, não é para esse domingo, é para uma outra ocasião, mas não é para esse domingo. Para esse domingo, você vai dizer para a minha igreja, e com testemunho da família, pastor Divino e toda a família, você vai dizer para a minha igreja, mate o leão. 13, versículo 13. Você vai dizer para a minha igreja, mate o leão. E
E eu orando a Deus, hoje pela manhã, conversando com o pastor Divino, ele falou algo, eu falei, pastor, com muito respeito, mas repete o que o senhor falou, repete o que o senhor falou. E ele disse que conversando com os médicos, o médico, né, pastor? O médico disse para o pastor Divino assim, esse texto Deus colocou ontem no meu coração. O médico disse para o pastor Divino, nós entramos com tudo para vencermos um animal feroz. Entramos com toda a medicação, porque a gente lutando aqui com uma onça, com um animal muito feroz, para poder vencer tudo isso. E eu falando com o pastor Divino, eu chorei, porque o Senhor falou para mim, fala para a minha igreja, mate o leão. Versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está na rua, lá fora. Serei morto se eu sair lá no meio da rua, se eu pisar o pé lá, se eu abrir a porta e for para fora, eu serei morto. Amém. E é aqui que eu desejo ministrar nesta noite, pela graça de Deus. Porque eu sei que quem me autorizou a falar sobre isso foi o Senhor. Então eu quero falar com a graça do Senhor. Pedir ajuda do céu, porque é Deus quem fala conosco. Amém, amados? Eu não sei se você já ouviu aquela expressão, Ricardinho, mas às vezes as pessoas falam assim, eu estou tendo que matar um leão todo dia. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu essa expressão? Pastor, todo dia, não está fácil, hein? Não está fácil. Mas todo dia, Cris, todo dia tem que vencer um leão. Missionária Cidinha, todo dia vencendo um leão. E não é fácil. E é uma verdade. Você que está aqui nessa noite, você que veio e você que está pela transmissão, certamente você também tem que lutar contra leões. Porque lutar contra um animal pequeno, não é tão difícil. Não é tão difícil. Um pedigree, um animal pequeno, não é tão difícil. Mas o texto está dizendo que se trata de um leão. Então, como lutar com um leão? Como vencer um leão? E nas nossas vidas, às vezes surgem situações, Raquel, que é como um leão. E a gente fica pensando, Val, o que fazer? O que fazer? Como vencer tudo isso? Como sair dessa? Porque o texto está dizendo que se ele for para a rua, ele vai ser morto. Então, a ideia que se tem é que esse leão, esse ser imaginário, que está na imaginação do homem, que o homem projetou na sua alma, esse animal, ele é um animal feroz, então ele causa medo. E foi ministrado aqui nessa noite que o Senhor repreende o medo. Foi ministrado aqui nessa noite. Então, ele causa medo. Ele causa pavor. Foi ministrado aqui nessa noite que o Senhor, ele repreende o espanto noturno. Ele causa pavor. E com isso, ele faz com que a pessoa se estacione. A pessoa se desanime. A pessoa cruze os braços e pare. E perca até mesmo a alegria, o prazer e a esperança de viver. Porque ele criou na sua imaginação, ele enxerga que na rua, não muito distante, mas próximo,
tem um leão. Então, como que eu vou abrir o portão, eu vou levantar cedo, eu vou sair, se eu estou enxergando que tem um leão? Quem sou eu diante de um leão? Você lembra dos 4 leprosos de Samaria? Eles estão lá no portão de Samaria, 4 homens leprosos, eles não podem entrar dentro da cidade, porque eles são leprosos, eles estão com uma doença, e na ocasião, na época, eles tinham que ser separados, colocados para fora, eles estão do lado de fora, a porta está fechada, e a única coisa que eles conseguem enxergar é que do lado de dentro é servido a eles um lanche. Na hora da fome vem um lanche. E certamente quem vem para servir o lanche não se aproxima muito, não tem aquele contato, não existe abraço, não existe toque de mão, é uma coisa que meio que distante, talvez houvesse alguma brecha, abertura no muro, qualquer coisa do tipo, ou abria-se somente um pouco a porta, está aqui o lanche, está aqui o prato de comida, está aqui o que vocês precisam para o suprimento para o dia de hoje, está aqui. Era isso que eles tinham. Só que o texto vai dizer assim, que o exército da Síria combateu Samaria, cercou toda a cidade de Samaria, a cidade ficou cercada, as portas ficaram trancadas e não havia acesso para dentro da cidade, ou seja, os alimentos que antes vinham para a cidade agora não vêm mais. O produto que era entregue na cidade, o cereal, já não é mais entregue. Então, a cidade toda está como que com fome. Os moradores de Samaria não têm mais o que comer. Se não tem o que comer, o que oferecer para os 4 leprosos que estão do lado de fora? Eles têm que vencer esse leão. Eles têm que vencer essa dificuldade. Eles têm que vencer essa barreira, esse monstro. E agora, como vencer? Entre eles, um deles tem uma ideia. O exército da Síria está acampado lá no arraial. Nós estamos aqui famintos, com fome. Se nós permanecermos aqui, morreremos. Se nós irmos até lá e lutarmos, talvez venceremos. Mas se não vencermos e morrermos, morrer aqui, morrer lá, vai morrer de todo jeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos se levantar e vamos lá? Vamos se levantar e vamos lá? Deus te trouxe aqui nessa noite, eu não sei qual é o leão que você tem que enfrentar, mas a palavra de Deus é, se levante. Pastor, mas o que eu faço? Primeiro, se posicione, se levante, não aceite essa situação, não aceite esse quadro, se levante. Eles se levantam, tomam uma decisão de ir lá no arraial dos sírios. Quando eles estão indo para lá, no crepúsculo da noite, a Bíblia vai dizer assim, que lá no arraial, os homens que estavam lá acampados, todo o exército, com mantimento, com seus cavalos, com as suas roupas, com seus equipamentos, com as suas bolsas, estavam todos lá, mas eles ouviram um barulho de um grande exército que estava se aproximando, e eles disseram assim, certamente, eles convidaram os egípcios com todos os seus soldados, e venha nos combater, vamos fugir, vamos bater em retirada. Eles fogem, os 4 leprosos até então não sabem, mas eles tomaram uma decisão, nós vamos lá. Aí eles chegam lá, e eles veem o quê? O alimento está lá, o suprimento está lá, os mantimentos, as roupas, os animais, está tudo lá.
E eles entenderam que não foi a mão deles, foi o agir de Deus. Eles venceram aquele leão porque eles se posicionaram. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: se posicione. Não fique fazendo com essa situação, com este quadro, como se fosse algo gigante e enorme, a ponto de te neutralizar, de desanimar, te esfriar, te colocar para baixo, te colocar como que sem forças. Não, levante a tua cabeça. A Bíblia diz: maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Todos nós atravessamos dificuldades e momentos terríveis, mas a questão é: como é que nós nos posicionamos? Como que nós agimos diante da situação, diante do quadro? Precisamos dizer: Senhor, vai na frente, o quadro é difícil, eu não tenho forças, não sou capaz, não tenho estrutura, não sei como lidar, não sei como resolver, mas uma coisa eu sei, Deus, eu creio na tua palavra, eu creio na tua providência, eu creio no teu cuidado. Senhor, nós vamos investir, nós vamos lutar contra esse leão que está tentando nos parar e nos neutralizar. Irmãos, o diabo, ele investe pesado para tentar nos parar, para tentar fazer com que a gente não avance, não continue, não prossiga, entregue os pontos, desista de tudo, desista da vida, perca as esperanças. Mas nós precisamos entender uma coisa: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Ainda tem socorro de Deus para o teu povo, tem socorro de Deus para a tua igreja, tem socorro de Deus para aquele que ora, tem socorro de Deus para aquele que busca, tem socorro de Deus para aquele que confia. Não se estacione, não diga: olha, está tudo perdido. Não, eu ainda tenho uma oportunidade, eu respiro, eu tenho vida, eu ainda consigo caminhar. Faz igual aos 4 leprosos, ficar aqui, esperando o quê? Aqui. Não, nós vamos avançar. E Deus deu vitória, não só para os 4 leprosos, mas Deus deu vitória para a cidade toda. O Senhor tem vitória para o teu povo, o Senhor tem vitória para a tua igreja. O Senhor é o Deus que muda o quadro. O Senhor é o Deus que muda a situação. Pastor, mas como que Deus faz? Deus faz do jeito dele. Mas uma coisa é certa: Deus continua fazendo. O Senhor cuida de nós. É por isso que o salmista, ele vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Ele está dizendo: eu creio no cuidado de Deus na minha vida. Eu creio no cuidado de Deus na minha vida, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Eu creio, existe um cuidado de Deus para as nossas vidas. Você consegue imaginar a mulher do fluxo de sangue? Qual que era o leão na vida dela? Dá para você imaginar? Eu fiquei pensando sobre esta mulher. A Bíblia vai dizer que ela sofre 12 anos. Põe aqui na tela, pode pôr na tela, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Está aqui, irmãos. Essa mulher do Evangelho de Marcos capítulo 5, ela vem lutando com esse leão há muito tempo. A Bíblia vai dizer que ela sofre de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, há 12 anos. Você consegue entender o que isso significa, pastor Adilson, para essa mulher nesse tempo? 12 anos perdendo sangue. 12 anos. É um leão que ela está lutando para vencer esse leão. Como que era essa mulher na sociedade, naquele tempo? Pensa a quantidade de
de panos que ela usava, porque naquele tempo não existia absorventes. Naquele tempo não existiam os recursos e os meios que existem hoje. Então imagina, dá para você imaginar como que era andar com aqueles panos, aí olhando, e chegava num ambiente de festa, e aquela preocupação, aquele medo para... E se vazar alguma coisa? E se alguém ver? Eu vou ser considerada imunda. Aí vai ficar mais difícil ainda, porque eu vou ser considerada uma mulher imunda. Ela está carregando esse estigma, esse sinal na vida dela, esse leão todo dia. Ela era alguém que, certamente, para sair de casa, tinha todo um ritual, uma preocupação. Eu vou, mas eu tenho que voltar rápido. Será que aonde eu vou vai ter um local para que eu possa fazer uma higiene, me limpar, me trocar? Como que vai ser? E ela está carregando isso. Eu fiquei pensando comigo, uma mulher perdendo sangue todos os dias. Certamente as unhas fracas, porque se perde sangue, perde vitamina, perde nutriente. Então, certamente é uma mulher que tem as unhas fracas, cabelo cai, provoca queda de cabelo, mancha na pele. Ela tem tudo isso. Ela tem tudo isso, a marca na alma dela, a tristeza, a dor na alma dela, e ela tem que conviver com isso todo o tempo. Mas um dia, o texto vai dizer assim: e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, o texto diz assim, indo a pior. Você já pensou? Ela indo para o médico, volta para casa, pior. Aí amanhã vai, volta para casa, pior. Como que está a alma dessa mulher, Miriam? Como que está o coração dessa mulher? Aí, 27. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu Jesus. Ela não ouviu Jesus. Ela não sentou lá na sinagoga e ouviu Jesus ministrar uma palavra. Não. Alguém deu testemunho para ela. Alguém falou para ela. Ouvindo falar de Jesus, ela toma uma decisão. Esse leão, eu venço ele hoje. A Bíblia vai dizer, ela veio por detrás, entre a multidão. Ela sabe que ela é conhecida por muitas pessoas. Ela sabe que ela tem uma hemorragia. Ela sabe que ela era considerada uma mulher imunda. Ela sabe que o preconceito fazia parte da sociedade daquela época. Mas ainda assim, ela toma uma decisão. Esse leão, eu venço hoje. Porque eu sei quem vai lutar por mim. Ela vai entre a multidão. E ela toca nas vestes de Jesus. Eu fico pensando, que toque foi esse? Que toque foi esse? 28. Porque dizia, se tão somente eu tocar, se eu tocar, eu não sei em que parte das vestes, eu não sei em que parte, mas ela vem e diz, se eu tocar nas suas vestes, nas minhas palavras, eu venço o leão. Se eu tocar, eu sararei. A solução para aquela mulher não estava nas pessoas que ela havia procurado. A solução para ela não estava nos consultórios de atendimento por onde ela havia passado.
A solução para ela não estava em ficar trancada dentro de casa, ou sofrendo a dor dos preconceitos e o sentimento de tristeza na sua alma. A solução para ela sabia. Falaram de Jesus. Falaram de Jesus. Eu vou até Ele, porque 12 anos faz que eu não venço esse leão. Tem 12 anos que eu levanto de manhã e esse leão me assusta, e eu vou dormir e eu continuo assombrada, mas hoje eu tomo a decisão. Eu sei que Jesus, Ele opera milagres. Hoje eu venço esse leão. Ela vai até Jesus, ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, 29, vai dizer: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Eu assisti junto com a minha esposa, Detioze, junto com a minha esposa, Raquel. Eu chorei vendo essa cena, porque eu imaginei, eu falei, que coisa linda. Eu não sei quem assistiu aqui, quem viu, mas aquela cena foi impactante, porque ela chega arrasada, ela chega quebrada, ela chega destruída, porque é 12 anos que esse leão vem massacrando a vida dela, esmagando toda a estrutura física e emocional daquela mulher. Mas ela entende: hoje o sol vai brilhar diferente. Hoje não vai ter escuridão. Hoje vai ter uma mudança. Hoje vai ter algo diferente, porque hoje esse leão lutou até hoje, mas hoje ele é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Ela vai até Jesus, ela toca em Jesus, e no mesmo momento estanca-lhe a fonte do sangue, e ela entende: esse leão caiu hoje. Deus te trouxe aqui nesta noite. Eu não sei qual é o leão que você está lutando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas eu sei que tem um que é maior. Eu sei que tem um que é maior. Essa mulher, ela foi ao encontro de Jesus. E em Jesus, ela encontrou uma saída para a vida dela. Quantas pessoas, irmãos, pessoas endinheiradas, pessoas que têm conta, que cifras e mais cifras, não sabe aonde pôr o dinheiro, mas dá tiro na cabeça. Pessoas que têm um status social de frequentar os melhores ambientes, os melhores lugares, não perguntar valores que serão gastos, mas não consegue vencer o vício, porque são dominadas pelo vício. E quando não tem aquilo que gostaria de ter, de usar, levanta 3, 2 horas da manhã e fica tremendo na abstinência, pega o carro e sai à procura daquilo que, sai à procura da bebida, da droga, do cigarro, da cocaína, porque não consegue vencer. É um leão que está sobre a vida da pessoa. O diabo faz exatamente isso. O diabo, ele coloca o pecado na vida da pessoa, e ele vai prendendo a vida da pessoa, vai esmagando a vida da pessoa. Mas já foi dito aqui nesta noite: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Esse leão que você tem enfrentado e você não tem tido forças para vencer, eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele te dá força para você vencer esse leão.
Jesus te dá força para você se levantar. Jesus te dá força para você levantar o rosto novamente. Eu fico pensando como que aquela mulher saiu daquele encontro. Porque ela entendeu que aquele sangue foi estancado naquele momento. Eu penso que ela foi para casa, tomou um banho e ficou como que dando uma conferida nas pernas. O sorriso que ela não tinha passou a ter. A alegria que ela não sentia passou a sentir. Os convites que antes ela falava assim, não vai dar para atender, agora ela, pode marcar que eu vou. Pode marcar que eu vou. E não precisa ser de 40 minutos, 1 hora não, marca, eu vou. Eu vou. E por que você está assim? Porque eu encontrei com o meu Salvador. Eu encontrei com aquele que me deu força para me vencer o leão. Eu não sei o que tem te assustado. Eu não sei o que tem te colocado para baixo. Mas eu sei de uma coisa. Jesus é poderoso para vencer esse leão na tua vida. Jesus fez isso na vida desta mulher. Jesus fez isso na vida da mulher samaritana. Lembra disso? De João capítulo 4. A mulher samaritana que toda complicada nas suas emoções, nos seus sentimentos, nenhum relacionamento dava certo, e a vida dela era uma vida toda atrapalhada. O dia que ela encontra com Jesus, ela até mostra para Jesus, ela diz assim, eu sou da igreja, nas minhas palavras, eu sou da igreja, porque os nossos pais estão esperando o Messias. Ela está tendo esse papo com Jesus, ela entra no campo da teologia para falar com Jesus. Aí Jesus olha para ela e vê o coração dela, vê a alma dela, vê a alma dela, assim como Jesus vê a tua alma aqui nessa noite, assim como Jesus vê o teu coração aqui nessa noite. Aí Jesus olha para a alma dessa mulher e diz, eu mesmo, eu sou, eu o que falo contigo. Jesus não se revelou para Pilatos, não se revelou para Herodes, não se revelou para os religiosos, mas Jesus revelou-se para a mulher samaritana, para a pecadora. Jesus se revela para você que está aqui nessa noite. Esse leão não precisa destruir a tua vida. Você pode se levantar e dizer, Senhor, eu creio que Tu és maior. Eu creio que Tu és maior. Tem pessoas que têm medo, irmãos, de prestar, me permita falar isso, mas estou falando com muito amor. Tem pessoas que têm medo de prestar um concurso público, porque diz assim, é um leão, não vou prestar porque eu vou mal. Não, vai prestar sim, vai prestar sim. Você vai lá, você vai prestar e você vai dizer, Deus, foi um leão até ontem, mas eu vou colocar o meu nome, vou fazer minha inscrição e eu vou lá. Já foi dado testemunho aqui, missionário Johnny, você foi reprovado. Reprovado? Como assim? Foi reprovado. Reprovado? Eu nem vou te contar nada, não vou te falar nada, mas eu vou para o joelho, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus que muda a sentença. O Deus que nós servimos é um Deus que muda a sentença. Coloca Deus na frente. Esse leão, ele é pequenininho diante de Deus. O salmista disse assim, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu vou vencer. A igreja, ela caminha por fé e não por vista. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, vença esse leão. Vença esse leão. Você não é alguém que vai ser colocado de lado na prateleira, vai ficar congelado. Não, não. Você não é alguém que vai ficar esquecido. Você não é alguém que vai ficar como que, é o patinho feio. Não, não é o patinho feio. Não, não é, não é. Não se sinta assim. Não se sinta. Você sabia que tinha alguém do nosso meio? Eu vou usar assim essa expressão, porque aí
fica no indefinido, né? Não é direto. Mas você sabia que tinha alguém do nosso meio que tinha aquele cabelo meio black power? Tá? Uma mulher. E ela nunca foi de se abrir, mas ela não se sentia aceita. Ela não se sentia aceita. Um homem de Deus disse para ela: você é linda, Deus te fez assim. Irmãos, virou a roda gigante. Ela venceu aquele leão. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: você não é o patinho feio. Jesus tem algo melhor para a tua vida. Jesus tem algo melhor para a tua vida. Jesus fez isso na vida da mulher samaritana. Jesus fez isso na vida daquela mulher que sofria há 12 anos. Jesus socorreu aquela mulher. Os 4 leprosos no portão de Samaria foram socorridos por Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que tem um socorro para a tua vida. Lamentações de Jeremias, a palavra de Deus vai dizer: eu trarei à memória aquilo que pode me dar esperança. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Volte a sonhar, volte a viver, volte a confiar. Se levante, se coloque em pé e como muitas das vezes, não poucas, mas muitas das vezes eu disse isso para meus filhos: desfila na passarela. Faz isso. Você é de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Caminhe com a cabeça erguida, entendendo: Deus te dá força para vencer esse leão. Amém, amados? Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero convidar as nossas irmãs que louvaram a Deus com esse hino tão lindo.